Vi que vocês curtiram bastante essa plataforma de inteligência artificial voltada para devs indie, a Voidless Dev. O que mudou da versão 1.15 para a versão 1.25? Quais são as novidades e as novas ferramentas? E relaxa, se você caiu de paraquedas aqui, não tem problemas, dá para acompanhar tranquilo. Já deixa o like aqui embaixo, se você já se inscreveu, seja muito bem-vindo a JoyDev. Eu sou o Vitor e bora começar os nossos estudos. Estou aqui na página principal e vamos ver como que estão os planos para fazer a comparação. Eu tenho aqui um print da aula anterior e dá para ver nitidamente que a quantidade de recursos aumentou. Em resumo, o que você precisa saber é que essa ferramenta reúne todas as frentes do desenvolvimento de jogos em um só lugar, como por exemplo GDD, 3D, pixel art, 2D, animação, músicas, efeitos sonoros e muito mais. Na versão gratuita você recebe 15 créditos pelo cadastro. É apenas um presente de boas-vindas, não sendo renovado mensalmente. Por isso recomendo que você assista o vídeo até o final e deixe que eu teste a plataforma para você. Assim depois você poderá avaliar qual é o melhor método, sabendo que o limite é de 20 gerações por dia, na versão gratuita. Quando os créditos acabarem, você pode escolher entre diferentes pacotes para experimentar vários modelos de IA e recursos da plataforma. Agora, se você quiser adquirir a versão Pro, terá acesso a todos os recursos da plataforma para sempre, incluindo as futuras atualizações registradas na sua conta, além de ganhar 1000 créditos de cortesia com um presente de boas-vindas, a versão Pro. Uma das coisas que eu achei bem legal da plataforma é que ela não funciona por assinatura. Diferente das outras ferramentas de inteligência artificial, quando a assinatura acaba, mesmo que ainda restam créditos, você perde o acesso à versão completa. Em alguns casos, os créditos restantes são até deletados na renovação. Já na Voidless Dev, você pode adquirir a versão Pro para sempre, e os seus créditos não têm data de validade, e não precisa de se preocupar com a cobrança recorrente do cartão, se fosse ali uma assinatura. E aí, o que você acha disso? Para conseguir os 250 créditos, temos que ir aqui em cima e clicar na área de perfil. Algumas coisas mudaram, como por exemplo, agora é possível verificar a quantidade de espaço disponível na sua conta. No meu caso, com a versão Pro, tenho 5.000 MB, ou seja, 5 GB. Já usei uma parte desse espaço na aula anterior e fiz alguns testes. Uma dica importante, quando você preencher todo o espaço, recomendo que faça o download de todos os seus assets e depois você envia para o Google Drive. Afinal, esses arquivos foram gerados com seus créditos investidos e com certeza podem ser aproveitados em algum outro projeto no futuro. Lembrando que você pode perder as configurações na plataforma, na área de edição. Sobre o link de indicação, é aqui que você vai copiar o link para enviar para o seu amigo. Isso não altera em nada no valor da cobrança. É apenas um gesto singelo pela recomendação. Mas atenção, você só ganha os 250 créditos se o seu amigo adquirir a versão Pro. Ou seja, se ele apenas se cadastrar e comprar os créditos avulso na versão gratuita, mesmo se for ali para testar, você ainda não recebe os bônus. Os créditos só são liberados se ele realmente adquirir a versão Pro depois. Se você pretende comprar a versão Pro, clica no nosso link aqui embaixo. Assim você vai ajudar a produção da parte 3 dessa série de aulas da Voidless, na próxima grande atualização. Estou preparando os materiais bem completos e gratuitos para download, feito com os bônus. Vai ser essencial para te ajudar ali na produção do seu jogo. Voltando então para a aula, esse botão aqui embaixo serve para o envio de novidades por e-mail. Até o momento da gravação desse vídeo, eu ainda não recebi nenhum e-mail, então percebe-se que eles não costumam ali encher ali a caixa de entrada. Mas, se você quiser desativar essa opção, é só clicar aqui. Antes de fazer as gerações, já vou aproveitar para testar a nova funcionalidade que eles colocaram nesse botão, onde que ficam os créditos. Foram adicionados pacotes com quantidades diferentes para que você possa ali carregar sua conta. Outra coisa, você pode também comprar os créditos diretamente na página inicial, bem aqui embaixo aqui, ó. Lembrando que os valores estão em dólar canadense e na cotação da data em que esse vídeo foi postado, ele está mais barato se comparado ao dólar americano. Então vamos lá para o próximo capítulo. Aqui na parte de GDD não houve nenhuma atualização, você pode ver que ainda temos o nosso último projeto usado como exemplo e nada mudou. As limitações de caracteres continuam as mesmas, mas ainda assim é um bom ponto de partida para quem quer criar um GDD inicial de forma organizada. Lembrando que eu ensinei como preencher tudo na aula anterior, então quando terminar a aula eu te vejo lá.
Aqui na parte de efeitos sonoros e trilhas sonoras, na última aula eu gerei os áudios, mas a ferramenta ainda estava em manutenção e a música terminava do nada, com um corte seco. De cara podemos ver que algumas coisas foram atualizadas, como por exemplo, agora toda a seção de prompt permite mais detalhe. Antes o limite era de 50 caracteres e agora é de 300. Antes de mostrar os resultados, vou dar alguns alertas. Verifique sempre se o botão de music ou de efeito sonoro que você quer gerar está selecionado. Eu estava pesquisando na biblioteca pública e teve gente que pedia músicas com um botão de efeito sonoro. Outra dica, sempre escreva o prompt em inglês, vai funcionar melhor. Se não souber, abre o chat GPT e pede para traduzir. Beleza, vou te mostrar o resultado dos efeitos sonoros. Escuta aí. Coloquei esse SFX no prompt porque às vezes dá um problema e do nada gera uma voz. É para reforçar que se trata de um efeito sonoro. Ainda que em efeitos sonoros dá para você criar as vozes dos seus personagens, mas não tem uma consistência, não dá para selecionar uma voz com um tom específico em uma biblioteca, mas dá para você descrever ali no prompt a idade ali aproximada. E por ser um efeito sonoro, não dá para você criar um diálogo grande, é só umas falas simples mesmo, para caber ali entre 1 segundo. Olha só que legal como que ficou o resultado. Help! Help! Land ho! Land ho! Welcome! Welcome! Yes, sir. Yes, sir. Dá pra fazer isso em um outro idioma? Sim, basta adicionar isso no prompt para que fale no seu idioma e depois você coloca entre aspas o que vai falar. Testei em português Brasil e ficou assim, ó. Socorro! Socorro! Tá à vista! Tá à vista! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Sim, senhor. Sim, senhor. Saiu algumas vozes ali com sotaque de português Portugal e percebi que a língua inglesa tem mais intensidade na voz. Um bom exemplo disso é quando você escuta o pirata e depois você escuta o robô. Para gerar as músicas o princípio é o mesmo, basta você descrever ali a sensação que você quer transmitir, descrevendo o ambiente, o instrumento, o estilo e assim vai. Não adianta você colocar a duração da música no prompt, pois a IA ela não vai ultrapassar 2 minutos e 11. Já vou te mostrar o resultado das gerações. Testei um programa gratuito, o Audacity. Você vai ouvir um trecho do início e o final da música. É rapidão. A primeira que gerei foi descrevendo uma música romântica. Vamos lá. Que música gostosa. Depois deixo a versão completa na descrição. A segunda música é um lo-fi sombrio. E por fim, uma música com um tema medieval. Fantástico, dá pra você aplicar nos seus jogos, nos seus vídeos do YouTube ou até mesmo no Spotify. Tem gente que gosta de usar essas músicas para estudar e aconselho você pegar a versão Pro para que a música seja de forma privada, só sua.
Aqui em cima em Pixelate você pode transformar qualquer imagem em pixel art. É bem fácil, você seleciona o tamanho em bits e a quantidade de cores. Vou testar esse personagem mascarado com um fundo transparente, como exemplo. Ele tem poucas cores, mas vamos ver como vai ficar o resultado. O primeiro é em 32 bits. Repare só na diferença na quantidade de cores. Agora veja o resultado em 64 bits. E por fim, o resultado em 128 bits. Também dá para criar uma base para o cenário de fundo do jogo. Vai ser uma gambiarra aqui. Primeiro, importe a imagem que preferir. Pode ser realista ou estilizada. Coloque no tamanho e na quantidade de cores no máximo. E clica em gerar. Se fizermos um download direto, a imagem vai ficar muito pequena. A sacada é que eu vou te mostrar agora. Volte no navegador e use o comando F11 para deixar em tela cheia. Depois use o comando Ctrl+, para dar o zoom até a imagem ocupar o limite da sua tela. Em seguida, tire o print da tela e importe a imagem para o editor de imagem e faz os seus ajustes. Vai ficar assim, ó. Fica a dica. Depois é só você trabalhar em cima para você aplicar no seu jogo. Essa ferramenta de imagem Reframe é usada para gerar automaticamente versões da imagem original em diversos tamanhos disponíveis aqui, sem a necessidade de redimensionar manualmente, o que poderia prejudicar ali a qualidade. Alguns avisos importantes: nessa versão não é possível fazer com os assets de fundo transparente, tanto estilizado quanto em pixel art, exemplo, personagens, itens. Se mesmo assim você colocar, vai ter um trabalhinho a mais, aparando ali os erros e refazendo algumas coisas. Ela é mais voltada apenas para ampliar o background e mapas que você for gerar. Se você colocar um background em pixel art, vai sair todo desfocado. Aí, para corrigir isso, você vai precisar arrastar a imagem em uma ferramenta de edição para desenhar por cima. O correto mesmo é usar uma imagem em 2D. Vamos então pesquisar uma imagem em 2D para a gente testar. Vem em Assets, automaticamente vai filtrar os meus assets, mas eu vou escolher algum da biblioteca pública. É só clicar nesse botão. Achei essa imagem aqui de uma igreja abandonada. Vou clicar com o botão direito e fazer o download. Agora aqui em Reframe vou importar a imagem, selecionar o tamanho e clicar em gerar. E já vou te mostrar todos os resultados agora. Agora, para transformar esse desenho em 4K, você vai baixar o Upscale. Ele é gratuito. Basta você importar a imagem, depois clica nesse botão. Vai ter vários modelos, mas vão precisar só do Digital Art. Pode deixar essa opção de ampliar 4 vezes, para tornar a imagem em 4K. Agora basta clicar em Upscale. Pronto, ampliou a imagem e já está salvo no seu computador. E vai estar na mesma pasta que você importou. Essa ferramenta pode mudar um pouco a tonalidade, mas é muito fácil resolver isso nos filtros. Vamos testar agora o gerador 3D e comparar os modelos da versão anterior. Lembrando que o LQ significa Low Quality, que é a qualidade baixa, e o HQ significa High Quality, que é a qualidade alta. Ambos tiveram um aumento nos créditos. A qualidade baixa antes era 10 créditos e agora passou a ser 35 créditos. Vamos ver então se melhorou. Vou colocar o mesmo prompt da aula 1 para a gente comparar. Primeiro vai ser o bastão mágico. Você pode ver que acabou dando o mesmo problema da versão passada. Você pode reparar que teve a mesma duplicação aqui. Parece que tiraram a visualização 3D, então não dá pra você controlar pra ver como ficou. Então só tá aqui a imagem só. Vamos continuar então. Vou gerar o outro. Olha que legal, deu certo. É só clicar para fazer o download do modelo. Vou testar a versão de alta qualidade. Antes era 25 créditos e agora passou a ser 75 créditos. Olha que bacana, parece que ficou bem detalhado. Vamos ver então como ficou no Blender. Vamos lá. Se você fez o download, já está na pasta de download. Se ainda não, é só baixar o modelo na sua biblioteca pessoal, onde estão os seus assets. Uma coisa que eu não curti é que todo download não vem renomeado de acordo com o prompt. Vem com essa mistura de números e letras. Tomara que eles atualizam isso no futuro. E cuidado para não se perder. Renomeei aqui. Esse que está em branco é o modelo com a qualidade baixa. Esse arquivo GLB é como uma caixa compacta que guarda tudo do modelo 3D. Formas, texturas, cores e até animações. Tudo em um único arquivo só. Ele é uma versão binária do GLTF
GLTF e é muito usado em jogos, sites e realidade aumentada, porque ele é leve. É só arrastar no Blender e clicar no botão importar GLTF 2.0. Viu como é simples? Para ver a textura, selecione ele e clique nessa bolinha aqui em cima, em material preview, ou nessa outra bolinha na forma renderizada. Agora, vamos descompactar o arquivo zipado do modelo 3D que está em alta. No meu computador ele aparece no formato de um arquivo com zíper, que pode ser extraído diretamente pelo próprio Windows. Se no seu caso esse formato não aparece, recomendo que baixe e instale o WinRAR, que também funciona perfeitamente. Pronto, descompactado. Agora vamos abrir a pasta e ver o que tem dentro. Temos aqui 12 arquivos. Inclusive esse que está em PNG é o resultado. Olha só quanta coisa tem aqui. Esse arquivo .mtl é responsável por fazer a ligação entre o modelo com as texturas, definindo cores, reflexos e outros detalhes. Abra-o com um bloco de notas e confere se os nomes estão corretos. A textura principal é aquela imagem colorida que será aplicada na superfície do modelo. Já a textura do metal define quais partes do objeto serão metálicas, enquanto a de ruggedness ou rugosidade controla o quanto que a superfície do objeto será lisa ou áspera. Bom, tudo parece certo por aqui, então vou fechar. Os arquivos que você pode importar são esses daqui. Vou importar todos e mostrar qual é a diferença entre eles. Esse arquivo demo.obj contém a geometria, que é a malha do objeto, mas não possui a textura. Esse arquivo demo texturizado.glb é aquele formato rápido que já te mostrei com tudo embutido, inclusive a malha, materiais, texturas num arquivo só. Esse arquivo demo texturizado.obj é outro modelo em objeto, mas com textura. Ele usa o arquivo .mtl para puxar os materiais. Esse penúltimo arquivo é uma versão GLB com os materiais do padrão PBR, que é a renderização baseada em física. Se tem física, tem o nosso sim, não é? Ele vai deixar bem mais realista as texturas. E esse arquivo Mesh Remesh é outro modelo objeto com malha Remesh. Ela é refeita, mais limpa para animação ou impressão 3D e não possui materiais. Comparando todos os modelos, nesse primeiro momento achei mais assertivo o primeiro modelo que importamos, que foi gerado em baixa qualidade. Para mim ele entregou um resultado melhor e com menos erros em relação ao modelo em alta qualidade. E não vi uma diferença no arquivo Remesh, parece que permaneceu igual. Ah, outra coisa, para conferir onde o Blender está puxando os materiais, selecione o objeto e vá até Shading. Lá embaixo você vai ver 3 arquivos da pasta, sendo conectados em seus respectivos lugares. Vamos então comparar as versões da aula anterior, vamos lá! Eu criei esse cenário simples para fazer a comparação. Logo de cara esses foram gerados na versão 1.15. Os modelos menores saíram em baixa qualidade, enquanto os maiores foram gerados em alta qualidade. Você lembra? Fiz um cetro mágico, uma personagem ervilha feiticeira e um personagem futurista. Repeti os mesmos prompts na versão 1.2.1. O mais curioso é que nessa versão os modelos 3D em baixa qualidade ficaram melhores e até maiores do que em alta qualidade. Dá até a sensação que inverteram os botões. Ao meu ver, não justifica gastar os créditos no 3D. O High Quality alterna sempre entre os modelos menores e maiores. E sem falar também da textura e da modelagem que não saem perfeitas. Como bônus, testei a modelagem de uma planta carnívora com olhos esbugalhados, em alta qualidade. Uma arma futurista que do nada saiu 2 gatilhos. Bem futurista, né? Mas nesse último, a alta qualidade caiu novamente, gerando um modelo fraco. No geral, como ainda existem muitos erros, recomendo focar no ponto forte deles, o 2D, a não ser se você for utilizar como referência para modelar. Se você é um fã de voxel e gosta de criar esse estilo de arte, deixa eu te mostrar a Voxel Editor. É uma ferramenta gratuita da Voideless Dev para o público. No momento você não vai encontrar na barra de menus, pois eles vão ainda deixar mais completo e estão adicionando. Você pode acessar clicando no link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Você não precisa nem fazer login. Basicamente ele converte todas as posições do seu asset em um modelo 3D no estilo voxel art. Bem louco, né? Vamos lá! Aqui no canto você pode escolher o tamanho da grade. Você pode escolher entre 16x16, 32x32, 48x48 e 64x64. Ó, só tenha cuidado de trocar o tamanho da grade ao importar os seus sprites, pois isso vai limpar todas as telas. Aqui você vai arrastar as posições do seu personagem para o quadrante com a visualização correta. A vista superior, como que eu não tenho, vou deixar em branco por enquanto. Vou arrastar então a vista frontal, a vista de perfil e a parte posterior. Para a vista de cima, pedi para o ChatGPT criar uma arte com base no sprite principal.
e gerar uma versão na visão de top-down, com fundo transparente. Agora é só importar na ferramenta e voilá! Já apareceu o modelo 3D aqui do lado direito. Fantástico, né? Esse é o botão Brush. Ele vai pegar uma cor já pré-selecionada. Você pode vir aqui em cima, nesse controlador, e alternar o tamanho do pincel. Ao passar o mouse sobre o quadro, além de colorir, criou mais relevos no eixo X e Z. Para selecionar a cor do seu sprite, clica no botão Picker. Agora clique na região na qual deseja capturar a cor. A cor aparecerá aqui embaixo na paleta e depois é só você clicar novamente no botão do pincel. Beleza, ficou esquisitão e agora eu quero apagar esses rabiscos. E para isso tem dois métodos. O primeiro é selecionar a borracha e o outro método é clicar no botão de desfazer. Vou apagar tudo desse quadro. Caso você não tenha a arte que acabei de fazer no ChatGPT, dá para você selecionar um pincel e fazer manualmente. Assim, ó. Parece que ficou bem melhor, né? Para girar o modelo 3D é só você clicar aqui em Ctrl. Aí tem aqueles famosos atalhos. Pressione, segure e arraste o botão esquerdo do mouse para rotacionar. Dá para fazer também o zoom com o scroll do mouse. E para mudar a posição da câmera, pressione, segure e arraste o botão direito. Ah, outra coisa, já estava esquecendo. Esse botão é de preencher a cor. Você pode selecionar o picker para selecionar a cor, ou pegar essa cor roxa da espada, depois mude para preencher e vá com o mouse na região que você quer mudar a cor. É basicamente um balde de tinta. Bem legal, né? O único problema é que nessa atualização não é possível baixar o modelo em 3D no momento. Seria uma mão na roda, não é? Mas dá para você ter uma noção na criação do seu modelo. O que dá para fazer é girar esse painel, tirar vários prints e usá-los como referência para construir em um outro programa 3D, como por exemplo o Magic Voxel. Finalmente chegamos no gerador de imagens e logo de cara dá pra perceber que eles adicionaram a informação da quantidade de créditos na frente de cada modelo, o que facilita bastante, não é? Antes era preciso selecionar o modelo, escrever o prompt e só então passar o mouse sobre o botão para ver quantos créditos seriam usados. Beleza, para você que caiu de paraquedas, o processo de criação é bem simples. Você escolhe o modelo da sua preferência, define o tamanho e se optar por menos de 512 pixels, poderá ajustar a quantidade de cores do seu asset, que vai estar em pixel art. Agora se você clicar no tamanho 512, a arte deixa de ser pixelada e passa a ser no estilo mais vetorial, e você não tem domínio mais na quantidade de cores. Depois seleciona um tipo de asset que deseja gerar, como por exemplo, objeto, personagens inteiros, ou até mesmo personagens com apenas o rosto ou do busto para cima. É muito usado em caixa de diálogos, e tem também a opção de artwork. Ele é ideal para criar artes complexas, como cenários de fundo, mapas e afins. Você também pode definir a posição da câmera, se vai ser em 2D, em top-down ou isométrico. No campo prompt, descreva em inglês o que deseja no seu asset. Agora o limite aumentou para 300 caracteres, permitindo mais detalhe. No campo seed, insira um número para gerar algo diferente, evitando que a arte fique parecida com a anterior. Agora eu vou mostrar os prints dos resultados que eu criei para você ter uma noção das gerações. Seguindo ali o mesmo método da primeira aula que focava ali em 2D vetorial, mas dessa vez eu vou focar em pixel art. Vamos lá, temos aqui o primeiro resultado. Fiz 4 prompts. Um para o tipo objeto, descrevi ali um portal tecnológico. Para o tipo personagem, eu descrevi ali um guerreiro tático. Para o tipo personagem em modo retrato, descrevi ali uma atendente que entrará em contato com o nosso guerreiro. E por fim, descrevi ali um cenário de um interior de uma espaçonave abandonada, cuja central foi reativada. Usei o artwork. Relaxa que todos os prompts estão no arquivo que deixei aqui no link na descrição do vídeo, beleza? Esses são os resultados apenas do Fluxnel. O seed vou sempre deixar em 0 e todas as gerações manterem nessa ordem. Cada tipo tem seu primeiro quadro em 2D no tamanho de 512 e os demais foram gerados em 128. Não fiz as gerações em 64 bits e 32 bits, pois os 128 bits já dá ali uma diferença boa de como seria ali em pixel art, no tamanho máximo. Mas se você quiser, comente aqui embaixo que na próxima aula eu trago também essas gerações. Esses 3 quadros separei nas dimensões 2D, top-down e isométrico, todos do mesmo tamanho. Isso se repete nos outros tipos. Apenas no tipo personagem retrato e no artwork não há opção para gerar nessas dimensões, por isso que estão vazios. E cada geração desse modelo custou 1 crédito. Esse é o teste do modelo Sana. O que você pode reparar em todos os prints é que o top-down e o isométrico, tanto o tipo objeto quanto o tipo personagem, pode não responder muito bem. O que você pode fazer, além de clicar no botão, é descrever ali no prompt algo como Top View Câmera ou Isometric View Câmera. Eu não quis colocar isso no prompt porque existe ali o botão, né? Era para funcionar. Então eu deixo aqui o meu registro
registro. E não gostei muito das gerações dos portais, talvez foi por causa do prompt, né, que não teve ali muitos detalhes e acabou gerando desse jeito. Com exceção do isométrico, que ficou muito bom. Esse daqui, cada gerações custaram 2 créditos. Ah, esse outro foi um caso diferente. Ele é o novo modelo que foi adicionado, o Retro Diffusion. O tipo objeto, o retrato de personagem e o artwork não tem como gerar ali a arte no tamanho de 512. Ele é voltado mais para pixel art, onde está como 2D. Fiz um teste no formato 64 bits, só para não deixar sem. O valor padrão da geração é de 5 créditos para esses 3 tipos, exceto se você for gerar um personagem, não vai ser apenas uma imagem que vai ser gerada. Ele vai criar várias animações de movimento, tanto andando quanto parado, com 4 frames em todas as direções. Mas aí o custo sobe para 25 créditos. O que pode acontecer é que durante a geração, além de demorar um pouco, ocorrem alguns erros. Nesse caso você vai precisar gerar novamente, mas relaxa, os créditos não são descontados. Dá uma olhada aqui no meu histórico. Tive 4 erros seguidos com esse modelo e só na 5ª tentativa deu certo. Acho que é por causa da quantidade de sprites e os tipos de animações, né? Tem que ser gerada ali de uma vez. A minha dica é descrever ao máximo as características do personagem no prompt. Se você descrever alguns acessórios, fica mais evidente. Como por exemplo, aqui foi a calça, o bracelete e a faixa vermelha na testa. Só que infelizmente não gerou ali a arma junto. Queen é um novo modelo também, com um custo de 5 créditos. A nossa personagem atendente, percebi que já tem ali uma pintura como se fosse ali um modelo 3D. Aqui no personagem tático, a IA deixou sem melanina. Mesmo assim, achei as gerações boas. Curti. O modelo High Dream, cada geração dele custou 5 créditos. Dá pra perceber que houve um aumento nos detalhes dos assets. E olha só, o personagem tático do nada apareceu com uma espada tech. Curti muito o tipo objeto do modelo 2D 512 e também o isométrico. Aqui no modelo Juggernaut Flux, cada geração dele custou 5 créditos. A inteligência artificial funcionou melhor em algumas situações e identificou que o personagem está segurando ali uma arma, comparando ali o modelo anterior. O context é novo também. O design e as cores me lembram muito aquelas histórias em quadrinhos, né? O personagem ficou com mais detalhe e, aliás, o primeiro parece muito Kratos. E o artwork, nesse caso, usou cores não tão chamativas, né? E é o primeiro modelo que começa a ficar mais caro, custando 10 créditos. Esses são os resultados do modelo C-Dream. No geral, achei que ficou bem detalhado, os portais melhoraram bastante e achei bem chamativo ali o design. O que você achou aí? O que me chamou a atenção também é que nossa personagem, que está no modo retrato, no tamanho 512, voltou com uma pintura mais detalhada, remetendo ali um personagem 3D, igual que aconteceu no modelo Queen. Essas gerações também custaram 10 créditos. O modelo Flux Dev, o resultado dos assets senti ali no geral que teve uma coloração mais forte, tanto na coloração avermelhada da pele, da atendente ali, as cores mais escuras do nosso portal e a evidência de mais detalhes no nosso personagem tático. Essas gerações também custaram 10 créditos. Esse modelo testamos na versão passada no 2D e agora estou te mostrando as gerações em pixel art. O tipo objeto está lindo. Nesse caso conseguiu respeitar todas as dimensões, principalmente ali o top-down que estava dando problema. O nosso personagem achei que ficou ainda mais destacado os detalhes, comparando ali os modelos anteriores, a atendente, as cores, os traços, deu aquele ar mais sério, me lembrou muito aqueles jogos de investigação. Essas gerações manteve ali o valor de 10 créditos. Olha, o modelo Ideogram 3 sentiu ali uma caída na qualidade de tudo. Talvez nos seus testes pode gerar ali uma qualidade melhor, né? Mas no meu caso ali não saiu muito bem. E cada geração saíram 10 créditos. E por fim temos o ChatGPT Image One. E é muito evidente de só de ver o traço a gente já começa a reconhecer de quem que é. E esse é o mais caro no momento, com o valor de 15 créditos. E esses foram os resultados. Como bônus nesse capítulo dá pra criar também as logos do seu jogo. O prompt vai ser uma logo de jogo no estilo militar escrito Delta. Sempre coloque entre aspas o texto que você quer. Fonte em estilo grossa, cores verde escuro e preto, texturas metálicas, marcas de bala, bordas afiadas, com um layout ali compacto que transmite ali um combate tático. Iluminação dramática, visual intenso e desgastado. O modelo que eu vou escolher vai ser o Imagine 3, mas você pode escolher qualquer um. Gerei 2, um em 512 e o outro em pixel art. Que massa, né? Dá pra você utilizar também a opção de artwork, vai deixar um pouco mais detalhado. E pode acontecer também de gerar alguma coisa de fundo, como essa luz verde. Como eu já falei, o artwork é mais voltado para fundos e mapas, mas é muito fácil de remover o fundo em uma ferramenta de edição de imagem. Inclusive já ensinei aqui no canal. Depois clica nos links sugeridos aqui na descrição. Na moral, só eu de ter te mostrado todos os resultados, você já vai ter uma visão geral de como que funciona essa ferramenta. Será que vale sua curtida, sua inscrição?
diversão? Aproveite, curta e inscreva-se. Vamos lá para o próximo capítulo. Olha só que lindeza, atualizaram a interface, que bonito! Nesse capítulo eu vou te mostrar então a nova ferramenta, o gerador de vídeo da Voidless. É só clicar aqui, ó. De cara já dá pra perceber que é bem simples de usar. Você só precisa entender duas coisas. A primeira é este botão, que serve para adicionar referências. É possível selecionar até 7 imagens em um único shot. E a segunda coisa é que você pode descrever no prompt o que quer que aconteça no vídeo. Você deve estar se perguntando se é possível enviar um arquivo que foi gerado em outra ferramenta de IA ou até mesmo que você fez no seu computador. E olha, tem como sim. Você vai ter que ir na biblioteca de assets e vai aparecer esse botão de upload. Se eu não me engano, esse recurso está disponível apenas para a versão Pro. Depois clica em ADD Imagem e selecione o seu arquivo. Mas atenção, não é qualquer arquivo. Ele precisa estar em um dos seguintes tamanhos: 64, 128 ou até mesmo 512. Você consegue ajustar isso rapidinho no Canva ou em qualquer outro editor de imagem. Basta configurar a prancheta com uma dessas dimensões, importar a sua imagem, fazer os ajustes necessários e em seguida exportar e salvar em PNG. Depois de importar, serão liberadas duas opções. A primeira é para categorizar o tipo de asset, se é tipo objeto, item, personagem, retrato de personagem ou até mesmo artwork. Em seguida, você precisa descrever o seu asset. Você pode colar o próprio prompt que você usou ou, caso você fez à mão, envie sua imagem para o ChatGPT e peça para ele descrever em inglês em até 200 caracteres. É basicamente isso. Depois você clica em Upload e aparecerá na sua biblioteca de asset. Agora você pode usá-lo para gerar animações e utilizar os recursos da plataforma. Olha só, já apareceu aqui no quadro de referência. Vamos continuar então. Um ponto importante, nessa versão de geração de vídeo, cada geração custa 75 créditos, independente da quantidade de imagens adicionada. Vamos então começar pelo básico, que vai ser a criação de um shot com apenas um asset. E depois iremos aumentar até chegar na quantidade máxima. Sim, eu vou fazer todos os testes. Fechou? Vamos lá. O primeiro teste vai ser uma imagem de fundo em pixel art. Vou colocar o mesmo prompt e descrever o ambiente. E vou clicar em gerar. Demora mais ou menos uns 3 minutos e o resultado é esse. Saiu uma animação em Full HD com um tamanho de 1920 por 1080 e com 24 frames por segundo. A inteligência artificial pegou a imagem quadrada e transformou em um formato horizontal. Ao meu ver, precisa de alguns ajustes, como por exemplo, o pixel parece que não estão definidos assim, estão levemente arredondados. A animação da água, do fogo estão esquisitos. E tem essas falhas na imagem. Para personagens em pixel art, se a gente explorar a biblioteca pública de assets, tenha em mente que o personagem pode ter uma aparência de uma animação em voxel 3D. Dá uma olhada nesse exemplo. Pode reparar que não é uma geração totalmente em pixel art. Presta atenção nesse fogo. Deveria ser pixelado, né? Estilo Minecraft. Beleza, vou selecionar o asset do tamanho 512 e o mesmo prompt para a gente comparar como que fica em 2D. Deu uma melhorada aqui na animação. Parece que teve uma liberdade a mais, mas só teria a animação da fonte de água. E as folhas ao redor da parede não estão se mexendo. Lembrando que quando você for gerar qualquer coisa, pode aparecer essa notificação aqui em cima. Sempre verifique lá na aba de perfil e na sua biblioteca de asset. Pode acontecer de não aparecer nada na tela, mas o seu asset está sendo gerado ou já gerou, como aconteceu comigo aqui, ó. Gerou 2. Vamos subir o nível para 2 assets. Nesse cenário do castelo, descrevi no prompt que a câmera tem que se mover entre as colunas. Ao final do salão, um baú em destaque, enfeitados com joias vermelhas. E esse foi o resultado. Com 3 assets, descrevi no prompt uma visão em primeira pessoa, segurando uma espada de fogo, caminhando dentro do castelo. E ao final do salão, um baú enfeitado com joias vermelhas brilha em uma aura flamejante. E o vídeo ficou assim, ó. Agora com 4 assets, descrevi no prompt aquela nossa princesa vegetal, que fizemos na aula anterior. Ela chega em uma casa medieval, à frente um guerreiro forte está agachado, vasculhando dentro de um baú mágico brilhante. Aí a casa aconchegante permanece no fundo com uma luz quente. O resultado fica assim, ó. Agora vamos complicar um pouco mais com 5 assets. Vai ser uma visão de primeira pessoa segurando uma espada flamejante. À frente um guerreiro musculoso está do lado de um baú mágico brilhante e atrás dele um portal verde misterioso brilha dentro de uma masmorra sombria. Olha que massa que ficou.
Nesse desafio eu vou fazer 6 assets, com 2 personagens correndo ao mesmo tempo. E logo à frente, dentro de uma masmorra sci-fi, ao final um portal verde brilhante. E em cada lado do caminho, 2 baús mágicos brilham com poder. Olha só o resultado. E esse último com 7 assets, desafiei o cowboy a sair da casa e correr nas 5 seções do castelo. Eu acho que exagerei aqui, não é? A casa ficou dentro do castelo e ele atravessou a porta literalmente e parou no primeiro cenário. E aí, o que você achou da ferramenta de geração de vídeo com combinações de assets? Diga pra mim aqui nos comentários. Vamos explorar então como que funciona a ferramenta de animação e edição de sprites. Para o teste, vou selecionar um sprite que apresenta os detalhes e a arma bem mais evidente. Aqui em cima você pode notar algumas opções. A primeira reúne todas as informações do asset, como prompt, modelo e seed que foram usados. O ícone de lápis corresponde à parte de edição. É a mesma que estamos aqui agora. O ícone de boneco é um gerador de poses. Em breve vamos testar isso certinho. Esse outro que parece um documento mostra todos os custos das gerações que foram descontados na sua conta, para esse asset em específico. Esse ícone de ramificação representa uma árvore de asset. Nele aparecem todas as suas gerações criadas a partir do asset principal, formando assim uma árvore de gerações. Cada asset dessa árvore pode ser editado e dar origem ali a novas ramificações. E por fim, o último botão é um atalho que permite voltar para o asset principal. E a partir disso você pode criar novas gerações a partir do original. Para a geração de rotação, vou testar novamente porque teve algumas atualizações. Começando pela versão básica. Antes custava 10 créditos e agora passou a ser 15 créditos. E a versão suave deu uma barateada legal. Antes eram 75 créditos e agora passou a ser 35 créditos. Vamos aos testes. É só você selecionar e clicar em gerar. Viu como que é fácil? Aqui embaixo você pode arrastar essa bolinha para visualizar os frames. Cada ponto é um frame. Esse ícone de olho que apareceu aqui em cima é para você arquivar, mas vou clicar no ícone da foto para voltar no sprite principal. Para ficar mais fácil, vamos ver como que ficou a árvore de asset. E olha que legal, todas as gerações de rotação estão ramificadas certinho. Você pode selecionar um sprite que ficou bom e gerar a partir dele, beleza? Vamos voltar então para a imagem base, para a gente testar a geração suave. Lembrando que o custo é um pouco mais alto por conta da quantidade de sprites. E detalhe, sempre verifique se gerou ou não. Já temos o resultado da geração. Ao meu ver, a rotação ficou bem mais trabalhada. Esse segundo frame, convenhamos, que a arte que escolhi está bem grande e acabou cortando ali um pouco a arma, mas dá pra consertar isso depois. Agora esse sprite é o ângulo 3/4 traseiro lateral direito, depois apenas as costas, depois os 3/4 traseiro lateral esquerdo, aqui é o modo perfil, 3/4 frente e o personagem de frente. Você viu que pode ter alguns probleminhas, como a parte branca do olho que desapareceu e a própria coloração do sprite que muda a cada posição. Mas nessa altura do campeonato você já sabe que tem que dar um olhar mais profissional na hora de colocar esses sprites na sua ferramenta de pixel art para fazer aquele refinamento. Oh yeah! Vou baixar os dois e aqui estão as pastas. A versão básica possui 3 sprites. Se você quiser colocar o quarto sprite, você pode baixar da imagem principal. E aqui está a pasta de geração suave, contendo os 8 sprites. Testei também a rotação de objetos, no caso aqui foi um baú. Na versão básica não teve quase a rotação, praticamente ele teve um flip, e na rotação suave respondeu muito bem. Só que vai precisar remover algumas fechaduras e alguns detalhes para identificar que é atrás do baú. Aqui embaixo é o prompt de edição de imagem. Você pode editar o seu personagem sem mudar o design dele. Cada geração custará 10 créditos. Por exemplo, quero que ele tenha uma skin de cyborg. Olha que da hora, manteve toda a estrutura do personagem e fez a alteração. Aí você pode fazer uma rotação e animação a partir dessa nova skin. Você pode voltar para a imagem base e gerar novamente. Agora quero uma roupa camuflada com arbustos e musgos. Parece uma roupa social, né? Cadê os musgos? E o último teste, vou querer uma roupa no estilo samurai japonês. Ficou da hora, hein? Curti muito. Aqui não faz apenas skins. Você pode criar poses chaves do seu personagem. Pode até especificar a parte do corpo que deseja, como por exemplo braços e pernas, para obter um controle mais preciso sobre a pose. E vai te ajudar muito se você incluir a palavra pose aqui no prompt. Às vezes a pose pode sair invertida, então você só precisa invertê-la ao usá-la. Essas poses podem ser usadas como quadros iniciais para animar o seu personagem. Antes de prosseguirmos, vou na aba de asset para importar uma imagem de background e uma imagem de um cavalo. Beleza, os dois estão aqui. Voltando ao nosso asset, há uma ferramenta
ferramenta aqui embaixo que faz combinação com imagens. Pode deixar selecionada essa opção de remover o background e em seguida clica em adicionar imagem. Vai abrir uma janela onde você só pode selecionar uma imagem apenas. Vou escolher esse cavalo e depois clica em Done. A imagem que será combinada ficará marcada como Asset 2, enquanto a imagem principal é o Asset 1. Aqui no meio é solicitado que você combine as duas marcações no mesmo prompt. No meu caso, pedi para colocar o personagem com uma arma nas costas e em cima do cavalo segurando a rédea. Cada geração de combinação custa 10 créditos. Vamos ver o resultado. O que pode acontecer é isso daqui, ó. Manteve o personagem, beleza, combinou com o cavalo, mas mudou totalmente o design. O cavalo que eu importei era mais fofinho, não é? Beleza, vou voltar para a imagem principal e remover o prompt. Vou adicionar uma nova imagem, dessa vez vai ser um cenário. E vou fazer um pedido simples. Colocar o nosso personagem no cenário. Não deu certo. O fundo ficou transparente. Talvez seja o tamanho da imagem. Vou adicionar um background do mesmo tamanho. E também não deu certo. Que tal inverter? O nosso cenário vira a imagem principal e depois vem o personagem. Boa, agora sim. Já vou aproveitar para pedir para colocar a logo em cima. Vamos ver o resultado. Olha que bacana. Também dá para pedir uma capa em um estilo diferente. Vou pedir então um estilo Lego, só que em pixel art. E ficou assim, ó. Se você quiser mais cores, aconselho usar o tamanho 512 para ter um resultado melhor. Olha, agora que eu vi aqui, ó, esqueci de desativar o botão de remover o fundo. Refiz então o teste de novo e não deu certo. Deve ser um bug então. Então a dica: comece sempre pelo background. Vá adicionando o seu personagem e desative esse botão caso vá gerar um fundo. Aqui do lado tem um botão em Paint. Em teoria, você pode alterar uma parte específica do seu asset. Basta selecionar uma região com o mouse e digite no prompt o que deseja remover ou acrescentar. Eu tentei colocar um óculos escuro, uma tatuagem e até mesmo mudar a cor da bandana, mas infelizmente no momento que estou gravando esse vídeo não deu certo. O engraçado é que na versão passada deu certo. Vamos ver então nas próximas atualizações. Chegou a hora da gente testar essa ferramenta aqui em cima para criar poses. No vídeo anterior não tinha essa opção, mas ela já apareceu nas versões antigas e agora voltou. Temos aqui o boneco de palito e o que você precisa fazer, logicamente, é criar uma pose. Vou testar algo como agachado com os braços para cima e depois eu vou clicar em gerar pose. Cada geração custará 10 créditos. Olha só, já temos a nossa primeira pose. Beleza, vou testar outra com a mão no bolso e a outra mão dando tchau. Eu só achei que as articulações não são tão humanas. É um pouco estranho de mexer. Opa, essa não deu muito certo. Duplicou os dois braços. Vou testar de novo. Então, essas partes das articulações deveriam ser como no Animator Pivot. Eu acho mais intuitivo do que esses negócios aqui que parecem orelhas. E esses pontos de baixo que saem os braços, parece que estão grudados ali no lombar. Bom, gerou aqui. Deu uma levantada no pé, mesmo sem ter mexido em nada. Mas o resultado ficou próximo. Se eles conseguirem dar um jeito de mudar o ângulo para fazer com que o personagem andasse na horizontal, no eixo X e Y, não de frente como está aqui, ficaria show. Chegamos na parte que provavelmente você está mais ansioso, né? Vamos testar a ferramenta de animação. Isso, logo de cara já mudou bastante, não mudou? Vamos lá! Aqui nesse quadro de prompt é onde você vai escrever como que a animação vai acontecer. Caso não saiba o que colocar, existe uma lista de prompts já pré-programados. É bem fácil, é só você clicar nesse ícone aqui, ó. Tem alguns principais, como parado, ocioso, andando, correndo, agachando e pulando. Vou começar pelo primeiro, que é o parado ocioso. Ao clicar, olha que bacana, já apareceu ali no prompt. Logo aqui embaixo ficam os botões que indicam a quantidade de frames. Você pode escolher entre 6, 8 ou 10 frames. Neste caso, vou deixar no máximo. Depois é só você clicar em gerar. E cada geração custará 25 créditos. Já temos o primeiro resultado com os 10 frames. O personagem está parado, com poucas movimentações. E o legal é que ele está bem atento ao que acontece ao redor. Muito bom. A partir de agora, vou manter os 8 frames para não demorar muito aqui na geração, ficando assim no meio termo. Coloquei o nosso personagem para andar e lembrando, sempre volte para o sprite principal. E esse foi o resultado. E aí, o que você achou? Agora vamos acelerar um pouco mais, fazendo o personagem correr. Esse daqui parece que não deu certo, mas eu entendi o motivo. Como ele está no ângulo 3/4, acabou confundindo a direção da corrida, por isso ficou assim. Então fica a dica, especifique no prompt de animação para qual lado o personagem deve correr. Testei agora a opção de agachar.
e ficou certinho. Em um momento ele até tira a mão da arma e dá uma descansada. Eu acho que dá pra utilizar até o 5º frame, que já fica ótimo. E por último testei a opção de pulo. O resultado foi um pulinho com o levantamento da panturrilha. O sprite acabou ultrapassando o limite da prancheta. Se acontecer com você, será necessário fazer o ajuste fino no seu editor de imagem. Para exportar você pode fazer o download individualmente, como já fizemos antes. Ou selecione essas caixinhas e a ferramenta vai adicionar aqui embaixo, em um formato de folha de sprites. Aqui você clica em download e aqui na pasta vai ficar desse jeito aqui, ó. No meu caso, criou um PNG de 1280 por 640. E se a gente abrir a imagem, todos os sprites estão enfileiradinhos. Saca só. Continuando, dá pra você editar a animação também. É só selecionar a animação que você quer editar e automaticamente o quadro de prompt vai mudar para Animation Edit Prompt. Primeiro, testei colocando um óculos. Cada geração custará 35 créditos. Um valor um pouco mais alto, né? Acabou de gerar aqui, pode ser que ocorram alguns problemas, como esse enquadramento. Então vou testar novamente. Dessa vez adicionando um chapéu de cowboy. Aí, ó, já temos um exemplo interessante. Então, na prática, a inteligência artificial não apenas gerou a arte do cowboy, como também já aplicou na animação que eu havia selecionado, realizando 2 funções ao mesmo tempo. Essa arma ficou bem estranha. Revestiu-se totalmente de couro, mas a intenção era apenas o chapéu, né? Então depois basta recortar e colar na primeira animação lá que a gente fez. Já que você entendeu como que funciona o editor de animação, é claro que aqui do lado tem esse botão para copiar a animação e colar em um outro sprite. Basta clicar nesse ícone de cópia. Vão aparecer 2 campos. Em um você seleciona a animação que deu mais certo e no outro você escolhe um sprite diferente em que você quer aplicá-la. Depois clica em gerar. Cada cópia custará 50 créditos. Eu achei isso fantástico e muito assertivo, mas é um pouquinho mais caro, né? A inteligência artificial seguiu exatamente a receita de bolo da própria animação que ela criou. Então, se você tiver várias skins, poderá replicar a mesma animação em todas. Fiz um teste com um cavalo cavalgando, mas ele só deu ali uma meia volta. Outra coisa, só para reforçar, dá para rotacionar o personagem, escolher a posição que deseja e então gerar a animação. Refiz o teste da corrida e dessa vez deu certo. O que você acha? Ficou melhor, né? E agora vamos testar esse controle de videogame, que nada mais é do que o Retro Diffusion. Basicamente, ele vai transformar a imagem do seu personagem, seja criado na Voidless ou importado do seu computador, e vai transformar em uma animação de movimentação, como andar, ficar parado e ocioso, tudo isso em pixel art. O que percebi em todos os testes é que ele não segue exatamente os detalhes visuais da imagem, mas sim a descrição do prompt. Então, ao importar a imagem, descreva direitinho o que aparece nela, porque a IA vai seguir o prompt. O que dá para fazer é voltar na geração de imagens e quando você adicionar Retro Diffusion, colocar a mesma seed da imagem. Então vai gerar algo como aproximado. Tenha em mente que nessa atualização, pelo menos aqui nos meus testes, não é possível gerar a arma, espada ou até mesmo ferramentas, como por exemplo um rastelo de jardinagem, junto com o personagem em pixel art, usando o Retro Diffusion. Se precisar, você terá que adicionar depois uma ferramenta de edição, ou então colocar como ilustração no HUD de inventário, fechou? Agora vamos ver o resultado de tudo que a gente gerou. Aqui em cima, em logs, dá para acompanhar o registro de tudo. Olha quantas páginas. E na árvore de assets, olha só a quantidade de coisas. Meu Deus, parece aqueles gráficos de animação do Cutout, né? Do Tumbum. Tá parecido. Só para não deixar passar, aqui em cima tem a aba de tutoriais. Tem vídeos de demonstração e logo embaixo a explicação em texto. Se você tiver algum problema, pode entrar no Discord da Voidless. O ADM, ele posta as atualizações da ferramenta, tem um chat global para tirar dúvidas e também tem a área de suporte, onde você pode enviar um print do problema para tentar resolver direto com o ADM. O bom é que fica em destaque para ajudar o próximo que esteja passando pelo mesmo erro. O outro ponto é o seguinte, as atualizações também aparecem na própria ferramenta. Provavelmente depois que gravei esse vídeo, já mudou muita coisa, porque durante a gravação do vídeo estavam atualizando também o tempo todo. Recomendo dar uma lida, já que você agora tem todo esse conhecimento que compartilhei. Então é isso, muito obrigado por assistir até aqui, fiquei muito feliz em participar de algumas das etapas dos seus projetos e desejo muito sucesso a você. Não esqueça de curtir o vídeo e, é claro, inscreva-se no canal para receber vídeos completos como esse. Vou deixar aqui 2 vídeos, um é a parte 1 da Voidless, em que criei o GDD junto com o agente Dev, e o outro é o vídeo em que testei o Hyper 3D. Bons estudos e até a próxima aula, vamos lá!